Ora bem, nós vamos falar disto, mas o que eu vos dei é alguns textos da Sagrada Escritura que tem precisamente esta concepção de igreja, que já iremos falar, e um texto de Santo Agostinho. Por trás temos a oração da dedicação da igreja. Portanto, como eu vos disse, o ritual é da dedicação da igreja e do altar. Eu hoje só vos trago a oração da dedicação da igreja. Tem aí o primeiro capítulo da Constituição do Lumen Gentium e depois tem um conjunto, que depois vos mostrarei outro nos slides da segunda parte, um conjunto de imagens esquemáticas. Há vários estudos sobre isto, das igrejas ao longo da história. Portanto, esta foi tirada desta obra que está aí embaixo. Ora bem, nós devemos pensar, e portanto agora vamos entrar propriamente no perceber o que é a igreja. Como é que a igreja se concebeu a si própria e como é que a igreja nasceu. E nós percebemos que, reparem, a igreja, não sei se o Padre Luís fez este esquema, ele costuma fazer, mas se não fizer, eu faço. Nós temos toda a história da salvação. Fez, não fez? Temos toda a história da salvação. E depois temos aqui um momento no tempo em que Deus se dá a conhecer. Como? Em que Deus se dá... É que este esquema é muito elementar, mas é perfeitamente evidente. E, portanto, a partir daqui temos a Igreja. Aqui temos o momento em que, no fundo, Cristo encarna, temos os apóstolos, etc. Na Sagrada Escritura, como é que isto se plasma? Aqui temos o Antigo Testamento. Aqui temos os Evangelhos. E depois, a partir daqui, temos os Atos dos Apóstolos. E as cartas. E depois temos o último livro profético, que é o Apocalipse. Portanto, isto de alguma forma, a Igreja, o que é a Igreja então? É a continuidade de Cristo na história. Portanto, não é possível, isto é absolutamente de perceber, quando se faz uma Igreja, quando se faz uma conferência, a Igreja não é outra coisa que a continuidade de Cristo na história. E a Igreja, de alguma forma, apresenta-se em três aspectos fundamentais. Nós já vamos ver o texto, eu primeiro vou expor aqui o esquema e depois vamos ver no texto dos Atos dos Apóstolos como isso está lá tudo. Primeiro, como comunidade. De facto, e esta comunidade é uma realidade sociologicamente identificável. Eu posso estar a repetir alguma coisa que já tenham dito para trás. Peço desculpa, mas não segui todas as aulas. Não repetiram. Depois, como segundo ponto, era, no fundo, uma comunidade que tinha a consciência de ser movida por uma força do alto, a que nós podemos chamar o Espírito Santo. E como terceiro aspecto, era caracterizada por um novo tipo de vida. Cujo termo era a comunhão. Nós vamos ler o texto dos Atos dos Apóstolos, de facto, o texto que corresponde precisamente a esta formação, a este início da Igreja, que se atribui a este início da Igreja, e vamos perceber como, de facto, estes três pontos fundamentais da Igreja estão lá presentes.
Reparem que diz isto o texto. O texto é o primeiro texto da folha. Diz assim: quando se completaram os dias de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. Reparem, a comunidade de Cristo ressuscita e depois de ressuscitar, eles ficaram um bocadinho perdidos. O que é isto? Para eles teria sido um fracasso. Este desaparecimento de Cristo, é assim, morreu na cruz, a pior morte que existe, coisa terrível. E voltam ao mesmo lugar. Portanto, esta consciência de se encontrarem no mesmo lugar. Isto é um aspecto importante que tem a ver com o espaço. Isto, voltar ao mesmo lugar. Depois diz, de repente, veio do céu um estrondo, como o de vento que sopra impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam. E apareceu-lhes umas como línguas de fogo, das quais pousou uma sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Reparem a importância da comunicação. Este sentido de que cada um começou a falar para quê? Para que aqueles que estavam presentes os percebessem. Essa é a razão porque os evangelhos são escritos em grego. A língua era a língua aramaica. E eles escrevem em grego precisamente para que possam ser conhecidos pela maioria das pessoas. Portanto, este aspecto da comunicação. Reparem também o aspecto da força do alto, do Espírito Santo que desce. E depois diz: então residiam em Jerusalém judeus piedosos, todas as nações, cá debaixo do céu. Logo que se deu este ruído, correu muita gente e ficou pasmada, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam todos assombrados e admiravam-se, dizendo: porventura não são galileus todos estes que falam? Como é que os ouvimos falar cada um de nós na sua língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judeia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfília, o Egito e várias partes da Líbia, vizinhas de Cirene e os vinhos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos ouvimos-los falar nas nossas línguas das maravilhas de Deus. Estavam todos assombrados e fora de si, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Outros, porém, torçando, diziam: estão cheios de mosto. Mosto é os vapores que saem do vinho, para quem não sabe. Estão bêbados, basicamente. Sim, é o que resta das uvas. É o vinho sem ser fervido. Exatamente. Então Pedro, apresentando-se com os outros, levantou a voz e disse-lhes: homens, e reparem, aquilo que Pedro diz é, no fundo, uma profissão de fé. Aquela pergunta que ontem fizeram do professor Paulo Pereira, que dizia que a primeira igreja era do credo. Reparem que aquilo que diz Pedro é a afirmação do credo, diz ele. Então Pedro: homens judeus e vós todos os que habitais em Jerusalém, tomai conhecimento disto e ouvi atentamente as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, pois ainda é hora terceira do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei, e depois continua, vou saltar e diz ele: varões israelitas, ouvi estas palavras. A Jesus Nazareno, homem acreditado por Deus entre vós por meio de milagres, prodígios e sinais que Deus operou por meio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, a este homem que foi entregue, segundo os desígnios e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Deus o ressuscitou, livrando-o dos laços da morte, porquanto era impossível que por esta fosse retido. Reparem, estas 5 linhas, ou 4 linhas, é precisamente esta profissão de fé que Pedro faz. E reparem, qual é que é a novidade do cristianismo? A novidade é precisamente a ressurreição. Não é a morte, é a ressurreição. É a ressurreição que vai determinar, e vocês, por exemplo, veem que há um elemento, vamos ver depois, que há um elemento do espaço sagrado que se chama, muitas vezes, o monumento à ressurreição. Alguém sabe qual é? Sim, Pascal. Não. Qual é que é o monumento à ressurreição numa igreja? Eu, ano passado, disse, quem estava cá no curso. O monumento À ressurreição. Aliás, há livros até que têm esse tipo. Eu ajudo. É o ambão.
O ambão é o monumento à ressurreição. Por essa razão é que ao lado do ambão se põe o Círio Pascal. O Círio Pascal, porque é precisamente esta afirmação da fé, a luz do Círio Pascal, e portanto o ambão tem sempre, o Círio Pascal deve estar ao lado do ambão, precisamente, reparem que durante o tempo pascal, o que é que se faz? Coloca-se o Círio Pascal ao lado, diz? Porque é ele que ilumina a palavra. Porque é fé. Não é o meu ponto. Mas quer dizer, porque é que o ambão é o monumento à ressurreição? Eu explico isso Na próxima aula. Não, exatamente, na próxima aula. Eu explico isso na próxima aula. É verdade, mas é porque basicamente eu posso dizer já, entre parênteses, é onde se proclama o Evangelho. Portanto, é a palavra de Deus, é Cristo, ali que se diz. E portanto é de facto, aliás, há livros mesmo que se chamam. Eu acho que as estantes que há para aí nas igrejas são que fazem jus a esta. Mas é de facto. Mas há muitos, em muitas igrejas em Roma, por baixo há o símbolo, há um círculo como símbolo do túmulo vazio. Exatamente. Há ambões, isto é uma coisa interessantíssima. A maioria dos ambões, é verdade, aqueles ambões naquelas igrejas mais antigas, eu hoje não tenho imagens disso, mas posso-vos trazer, normalmente, portanto, sobe-se de facto, que é para a proclamação da palavra, e depois está vazio em baixo. E não se deve pôr mesinhas nem coisas nenhumas, porque aquilo é mesmo o símbolo da ressurreição do túmulo vazio. Por isso é que aquilo está vazio cá em baixo. É precisamente por causa disso. É assim, história de Lisboa. Em anos, que já lá vão, muitos anos, há descrições disso, o padre, o Dom Rodrigo da Cunha, na série. O túmulo de São Vicente era um túmulo, precisamente... Na Capela Mor, não é? Sim, na Capela Mor, mas era um túmulo, há descrições muito antigas, em que era um túmulo no ar e que tinha 4 colunas e que as pessoas... precisamente iam lá rezar prostradas por baixo. Há textos com isso. O terremoto caiu, não foi? Exatamente. Não, o que caiu com o terremoto já é um túmulo. Portanto, isto é logo nos inícios. Que é muito engraçado. Mas pronto, fecha parênteses. Fecha parênteses e vamos ver se damos conta da igreja até ao intervalo. Estamos bem. Mas pronto, para isto para dizer, portanto, a novidade da ressurreição, a novidade da ressurreição é, de facto, a grande novidade introduzida pelo cristianismo. Depois há uma outra novidade, que é aquilo que Cristo diz, que é fazer isto em memória de mim, portanto, a Eucaristia. Portanto, de facto, posso pôr já aqui estas duas coisas. A Eucaristia é algo que também é novo no cristianismo, neste sentido. E que, precisamente, estas duas coisas vão determinar este novo tipo de vida, que nós já vamos ler neste texto, porque este texto é rico com um novo tipo de vida que é dado após a ressurreição, certo? Sim, claro, tudo isto que estamos a falar, claro, João. E mesmo esses pontos da comunidade, e isso é criado posteriormente. Exatamente, É a consequência de Cristo, desta continuidade, isto é, percebemos como é que é esta continuidade de Cristo na história. Mas é precisamente isso, João. Então, continuando um pouco mais. Diz assim o texto: saiba, pois, toda a casa de Israel, com absoluta certeza, que Deus constituiu Senhor e Cristo, e este Jesus a quem vós crucificam... Desculpem, continuando. Ao ouvir estas coisas, ficaram compungidos no seu coração e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro disse-lhes: fazei penitência e cada um de vós, reparem o que é que Pedro diz, fazei penitência e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Reparem a importância do batismo, que o padre Luís falou no outro dia. Cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis então o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos os que estão longe e para quantos o nosso Deus chamar. Este aspecto é absolutamente determinante. Porquê? Porque a palavra igreja vem da palavra eclésia, ou eclesia, que quer dizer precisamente assembleia. Por isso é que se dá este valor. Lembram-se quando o Padre Luís sublinhou a questão da assembleia? A palavra eclésia é precisamente esta assembleia. Assembleia de quem? Dos convocados.
Convocados por quem? Por Deus. É Deus que chama cada um a participar desta Assembleia. Tudo isto está em Atos dos Apóstolos. Está aí a referência. 2, 1 a 48. Ainda para mais esta... Eu, como não tinha tempo de estar a escrever isto, eu tirei isto da internet. Portanto, vocês vejam isto numa Bíblia como deve ser. Porque pode ter aqui alguns gatos. Eu trouxe a Bíblia, mas achei que era importante estarem diante do texto quando estamos a ler, até para se tomar anotações. Portanto, não me preocupei com questões pequenas exegéticas, devia ter feito, mas passou. Eu perguntei porque às vezes dá um jeito de poder saber. Não, está aqui a referência, 2, 1 a 48. E depois, quando continua, com outras muitíssimas palavras, os persuadia e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia ficaram agregados a eles cerca de 3.000 pessoas. E depois diz agora vamos ver como é que se precisamente caracteriza este novo tipo de vida. Reparem que no parágrafo seguinte que eu vou dizer é precisamente a caracterização do novo tipo de vida. E dizem assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, isto é, estudavam o catecismo. Reparem que o primeiro catecismo que existe chama-se Didaquê, e é um texto, está traduzido em português, encontra-se na internet, e é um texto cerca do ano 90. Portanto, estamos a ver que estamos em cima do acontecimento. Na união fraterna, o que é a união fraterna? É precisamente esta questão da comunidade. Na fração do pão, a fração do pão é uma das formas de chamar a Eucaristia, portanto, a fração do pão era precisamente este aspecto da Eucaristia, e nas orações. Reparem que a tradição de oração que estes primeiros cristãos, que a maioria deles veio toda do judaísmo, era a tradição que já existia no próprio judaísmo. Portanto, era uma tradição. Portanto, reparem, estas 4 coisas: união fraterna, fração do pão, oração e tendo o batismo como este sacramento de entrada na igreja, como a porta de entrada. E depois continua: toda a gente estava com temor, porque pelos apóstolos eram também realizados muitos prodígios e maravilhas. Todos os que acreditavam estavam unidos e punham tudo em comum. Reparem uma das características do novo tipo de vida. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o preço por todos, segundo as necessidades de cada um. Todos os dias frequentavam em perfeita harmonia o templo e, partindo o pão pelas casas, reparem estas 2 coisas: frequentavam o templo, vinham todos do judaísmo. Sempre há um pormenor engraçado que eu descobri agora também de uma coisa que estive a ler. Quando foi destruído o templo de Jerusalém, há uma única sinagoga que não foi destruída. Qual era? Não. É a sinagoga de Monte Sião. E porquê? Porque era a sinagoga que os cristãos frequentavam. E como era a sinagoga que os cristãos frequentavam, os romanos, quando entraram, estamos a dizer, no momento em que eles entram para destruir o templo. Portanto, não é já na segunda destruição do templo de Jerusalém. Anos 70, por volta do ano 70. Portanto, quando eles entram, eles não tinham nenhum partido, e os cristãos eram pessoas pacíficas que tentavam por datas, que não tentavam fazer grandes problemas. E, portanto, a única, e isso aparece em alguns textos, a única sinagoga que não é destruída e fala-se em alguns textos dessa sinagoga, eu agora não tenho aqui, mas posso trazer referências para as próximas aulas. A única sinagoga que não é destruída, e portanto é a que fica, é a sinagoga que os cristãos frequentavam. Portanto, reparem estes 2 aspectos que diz aqui. Frequentavam em perfeita harmonia o templo e partindo o pão pelas casas. Este partir o pão pelas casas era a celebração da Eucaristia. Portanto, esta primeira comunidade tinha as suas práticas judaicas, porque a maioria, Jesus também tinha a sua formação judaica, neste sentido, nasce no seio da Igreja Judaica, mas, porque depois o confronto com o multilénico já é posterior, mas celebravam a Eucaristia, portanto, faziam, no fundo, as 2 coisas ali durante um tempo. Isso, peço desculpa, é a sinagoga de Monte Sião? Monte Sião, exatamente, que é ali onde é a Torre de Davi. Sim, eu penso que há umas considerações muito interessantes
sobre representação e ausência de representação, do Jorge Steiner, precisamente em torno desta situação. Não conheço, mas é capaz de... É extremamente Onde está o túmulo de David? Não, o túmulo de David está ao pé do cenáculo. Está onde está o Não cenáculo. me lembro. Mas é aí próximo, sim senhora. É próximo da Torre de Davi, é verdade. É sim senhora, tem toda a A razão. relação precisamente entre O túmulo, a ausência Sim. Então, aí por cima é que é o cenáculo. Exatamente. E É aí aí tu próximo. vais à sinagoga, porque tu vais à sinagoga. É essa sinagoga. judaísmo versus cristianismo. É muito interessante. Isso não é uma apresentação do Jorge Steiner. Não me lembro em que obra que é, mas é muito interessante. Mas é precisamente essa. É isso mesmo. Mas a apresentação em que aspecto? Isto tem a ver depois mais com a questão da história da arte e da representação mesmo artística. Ali lá é tão bom. Não, mas precisamente o sentido também do abstracionismo contemporâneo, hoje em dia, por via do Miranda, talvez judaica, que é muito interessante. E só tem lá uma significação de uma parede, uma pedra. Ele fala neste... Não Sim, me lembro qual é a obra. Sim, mas isso nós iremos falar. Não sei o que é que o Jorge Steiner diz sobre isso, não digo francamente. Mas nós, na última aula, quando falarmos do programa iconográfico, eu darei algumas dicas relativamente à atitude do cristianismo face à representação ao longo da história. Portanto, nesse aspecto... Continuando, portanto, só para... Ainda tenho tempo. Sim, 10h30, deixamos muito bem. Então, diz assim, vendiam as suas propriedades e bens, isto já lemos, o templo e partindo o pão pelas casas, perceber esta dupla situação, tomavam a comida com alegria e simplicidade de coração. Isto é um aspecto muito importante no seio do cristianismo, esta vida comunitária. Portanto, reparem esta vida comunitária. Louvando a Deus e sendo bem vistos por todo o povo. Reparem que o próprio texto diz isto. O Senhor aumentava a cada dia mais o número dos que entravam no caminho da salvação. Este texto eu trouxe, leem-no todo. De facto, o livro dos Atos dos Apóstolos é também um livro de leitura recomendável para quem vai construir uma igreja, para se ter um bocadinho uma ideia de como é que vivia esta comunidade primitiva, daqueles que muitos deles contactaram ainda com Cristo e, portanto, como é que ela se crescia. E depois tem aqui alguns textos que nos ajudam a perceber como é que nasce esta ideia do edifício-igreja. Não havia edifício-igreja, reparem. A realidade que havia era o templo. O que é que se conhecia? Temos o templo, e aí tínhamos o templo dos romanos, que eu penso que a professora Limão deve ter falado. Reparem que eram normalmente edifícios pequeninos, as pessoas não podiam entrar sequer. Quem entrava era o sacerdote, ou a sacerdotisa também, para fazer as suas ofertas ao Deus ou à deusa. E, portanto, reparem, a ideia era precisamente este templo. Depois também o templo grego também era mais ou menos depois no confronto do cristianismo com o mundo helénico, era mais ou menos a mesma coisa. E depois tínhamos o templo judaico, era um só templo, mas reparem que havia mais ou menos a mesma coisa. Havia o átrio dos gentios, depois o sítio onde estavam as pessoas, no fundo, que já pertenciam ao judaísmo, e depois o santo dos santos, onde ninguém acedia. Portanto, havia esta concepção. Os cristãos o que é que tinham? Tinham, de novo, a ressurreição, tinha uma coisa que Jesus lhes tinha dito para fazer. Fazer isto em memória de mim. Não vos vou explicar isto muito mais, que o Padre Luís há de vos dar aqui a Eucaristia, que ficam a saber, e a missa, como dizia ontem o Sr. Padre, que ficaram a perceber. Portanto, isto é o que eles tinham que fazer. Como é que eles faziam isto? Eles não tinham casas construídas, portanto, faziam na sua própria casa. Como é que se nasce a celebração dominical? E porquê é que é ao domingo? É ao domingo porque Jesus ressuscitou na madrugada do domingo. E vocês reparem que isto é uma coisa, aparece João Na primeira-feira. no primeiro dia da semana, exatamente. Se nós formos ao Evangelho de São João, no 20,
Aparece isso imediatamente no capítulo 20 de São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo logo de manhã, ainda escuro, e viu retirada a pedra que o tapava. Portanto, o primeiro dia da semana, reparem que isto é a forma, Portugal é dos poucos países onde a forma de dizer os dias da semana é cristã. Dos poucos, é o único. É o único. E agora digam uma coisa, tem ideia quem é que instituiu? Essa nós sabemos. É, então diz lá. São Martinho do... São Martinho do, exatamente, em Braga, quis que ficasse assim e, portanto, nós somos dos poucos. Por isso é que começa à segunda-feira, porque o domingo é o primeiro dia da semana. Mas feira, já agora, sabes estas coisas desse Sim. dia? Feira, o que é que significa? Férias, dias Significa férias, dia. e, portanto, é dia de trabalho. Um dia normal. Dia normal. Férias significa, exatamente. Dia normal, exatamente. Dia normal. Receber a férias. Tem também a ver com isso. Feira é dia normal. Mas tem a ver com o dia normal. O salário tem a ver com o sal, exatamente, porque as pessoas eram pagas com sal. Sim. Durante a semana, 6 férias, não era nada. Só responder ali à pergunta do vosso colega. Repare, eles foram educados, quando eram pequeninos, na observância judaica. Portanto, iam ao templo, deviam ir pelo menos uma vez por ano. À sinagoga era um sítio onde estudavam, onde rezavam, onde se lia a palavra, etc. Portanto, era... E sentir que Como? seria um local de adoração de um Deus errado, no sentido de Não, uma tradição. não, porque era assim, era aquilo que eles faziam. É como, eu estou habituada, vou sempre faço sempre uma coisa. De repente aparece-me alguém que me dá uma novidade e eu não deixo de fazer aquela que eu fazia às duas. Que é uma novidade estrondosa. Estrondosa. É, mas não havia, por exemplo, uma coisa, mas eu percebo, porque na rotina do dia-a-dia, isto não foi de segunda para terça, que de facto eles rezavam a mesma Torá, mantiveram o mesmo esquema à partida. O que acontece é que há um lado novo que os leva depois então a ir assumindo devagar. Agora vamos fazendo isto, mas as orações não surgem Cristo. assim, percebes? Não há um livro de orações cristãs. Eles não se consideravam maus judeus, consideravam-se os melhores. Exatamente. Eram judeus que Não. não aceitam a vinda do Messias, que era pregado desde o princípio. Na verdade, eles estão a ouvir as leituras que falam daquilo que eles... Tem a chave de leitura. Exato. Então quando Isaías diz que no Virgem dará à luz um filho a chamar-se a Emanuel, é este Jesus que a gente... Uma das coisas provocatórias é quando Jesus vai à sinagoga e lê o texto e começa a ler e diz isto agora comecei a mim. Aquilo criou ali um O furor. Espírito do Senhor virá sobre mim e Jesus também ia à sinagoga e também lia e também fazia todos os preceitos judaicos. Portanto, a apresentação de meninos Jesus no templo, essa imagem, é precisamente um preceito judaico. José e Maria pegaram no seu filho e foram apresentá-lo no templo, que era uma coisa que é habitual. Portanto, não há aquilo que se falava ontem, que é muito importante, e pega-se da questão da ruptura, nunca houve uma ruptura. há uma continuidade. Há sempre uma continuidade. Por isso é que isto se representa por esta linha aqui contínua. Portanto, não há ruptura, há continuidade. Portanto, uma das primeiras... Desculpa. Exatamente. Portanto, uma das primeiras questões, mesmo para os gentios, aqueles que houve a disputa entre Paulo e Tiago, era a circuncisão, que era um rito judaico. Exatamente. O homem tem que ser circunciso ou não Isto que o vosso colega está a dizer é o primeiro concílio da Igreja, e em que esteve ali o concílio de Jerusalém, que vem nos Atos dos Apóstolos, e que teve ali um momento de quase decisão da Igreja. Porque Pedro dizia devem ser circuncidados, e Paulo, que era o outsider, o que de facto ele era judeu de alto gabarito, tinha estudado na escola de Gamaliel, que era a melhor escola de judaísmo da época em Jerusalém, e Paulo diz, não, o que é preciso é o batismo. E, portanto, não vamos obrigar, quem é judeu já é circuncidado e pode circuncidar, muito bem. Agora, para ser cristão, porque havia o problema dos pagãos, então um pagão adulto que se pede para converter ao cristianismo tem que ser circuncidado, porque, não, é batizado.
Portanto, aí venceu a unidade da Igreja, mas houve ali um... Lê-se isso nos Atos dos São Pedro também tinha tido Apóstolos. um sonho, não é? Como? São Pedro tinha tido um sonho em que isso também se tornava claro. Depois é que acabou por decidir. São Pedro foi o árbitro, basicamente, que havia Tiago para um lado e Paulo para o outro, e São Exatamente. Pedro acabou por decidir a favor. A igreja era para a missa Claro da que depois se torna evidente que nós já não podemos continuar a viver da mesma forma. E, portanto, porque nós acreditamos num Cristo e vocês não acreditam no Cristo. E eles começam a ver a necessidade, então nós temos o nosso espaço. Não é? Porque isto Até a nossa missão, a primeira parte é judaica. falamos sempre É a leitura da sinagoga. Eu já tive a alegria de Mas eu ir a percebo uma que festa de profissão de fé, uma moça americana em Jerusalém. Aquilo é uma coisa igualzinha. Até o Jalel e aquilo tudo é igualzinho a nós. Para nós é que somos iguais a eles. Igual. Mas, Liberal, a sinagoga liberal. Não é para as mulheres lá para a frente. As outras estão lá na sacristia. Liberal. Talvez isso pudesse ser introduzido na igreja. o quê? Como? Nada, esqueci. Bem, vamos continuar então. Então, a primeira... Então, Uma vez, na Irlanda, em alguns filmes, isto era uma tradição, não é? Na Irlanda havia um sítio, o lado dos homens e o lado das mulheres. E não, tem nossas igrejas. Cá nas nossas aldeias também havia, os homens estão lá atrás de pé, não sei atrás das costas e esquerdas Até ainda ficam na minha aldeia. Inicialmente, os homens eram à frente, abria a grade, a teia, e depois as mulheres. Na minha aldeia ainda acontece isso, nós ficamos lá atrás de pé. Ou no coro alto, ou no coro alto. Mas isso tem a ver com as coisas da República. É. Isso tem outras histórias. É melhor não fazermos essa divisão, porque ficamos a ver um bocadinho de coisa. Que as só mulheres. Claro. Vamos então agora avançar ainda. Então, daqui nasce. Portanto, nós depois, na segunda parte, depois do intervalo, eu vou-vos mostrar algumas imagens deste tipo de edifícios que estou a falar. Mas nasce esta ideia de que, então, para celebrar a Eucaristia não se pode celebrar ao ar livre, há frio, há qualquer coisa. Então, como é que se começa a celebrar? Começa-se a celebrar nas casas de família. E nasce aquilo que se chama a Domus Ecclesia, que a seguir vai passar a chamar-se, eu já vos explico este pormenor latino, Ecclesiae. Porque aqui é casa-igreja e aqui é casa da igreja. Já explico o que é que isto quer dizer. Portanto, a casa-igreja era, no fundo, e nós vamos ver algumas casas que eu tenho aí, uns exemplos, sítios arqueológicos, etc. Era a casa de uma pessoa que tinha uma casa um bocadinho maior e que recebia lá a sua comunidade, e esta comunidade, recebendo lá essa comunidade, celebrava a Eucaristia lá. E se calhar mudava o mobiliário e depois voltava, portanto não era um espaço fixo. Mas a ideia, e nós a seguir, quando pegarmos na Lumen Gentium, já daqui a pouco vamos ver isto com mais detalhe, esta ideia de casa. A Igreja, em primeiro lugar, tem esta ideia de casa que acolhe esta comunidade, que é uma realidade sociologicamente identificável, tem esta consciência de ser movida por uma força do alto e que tem este novo tipo de vida que é a comunhão. A comunhão, que é uma palavra que, não sei se vos falaram no início, vem de uma palavra grega, que é koinonia, e que no fundo quer dizer uma sociedade para um fim comum. Por exemplo, se eu tinha um barco, dois pescadores tinham um barco, compravam a meias o barco e o produto da venda do barco era para ambos. Portanto, isto é o sentido da comunhão. Associam-se, aqui aquilo que os une é Cristo, no fundo, associam-se para um fim comum. O fim comum é este comunicar, anunciar esta vida nova que recebiam, transmiti-la e anunciá-la a todos os que encontravam. E nós vemos, vou rapidamente passar por alguns, 2 ou 3 textos que tenho aí, como isto está evidente nos Atos dos Apóstolos. Reparem. E depois de refletir, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, de sobrenome Marcos,
onde numerosos fiéis estavam reunidos a orar. Portanto, reparem, era nas casas. E depois, numa carta de São Paulo aos Coríntios, saúdam-se as igrejas da Ásia, Áquila e Priscila, juntamente com a Assembleia que se reúne em sua casa, enviam-vos muitas saudações do Senhor. Parem, reuniam-se nas casas. Ou, no caso do episódio de Troade, que é um episódio muito engraçado, o Padre Luís certamente vos falará dele, em que diz, já falou, pronto, então não vou sequer ler, que é precisamente, caracteriza todo o aspecto da casa, reparem. Estão reunidos, partir o pão, portanto, a Eucaristia, falou com eles, a questão das leituras, ele deve ter dito. Portanto, reparem, do ponto de vista lâmpadas, este sentido da luz, etc. Portanto, o texto de Santo Agostinho já leremos de seguida. Portanto, reparem que é, de facto, esta consciência da casa como lugar a consciência da casa como lugar da celebração, o lugar onde se encontra a Assembleia. Obviamente, há comunidades que foram crescendo e, reparem, as coisas vão sendo necessárias respondendo àquilo que acontece. Não é, agora vamos fazer igrejas, não nasceu assim. Nasce porque as comunidades crescem e é preciso, e uma casa particular já não tem capacidade. E então começam a surgir as casas da igreja. Vamos ver um exemplo do Europos, que é muito conhecida, porque é uma casa que ainda tem alguma estrutura visível. E, Só uma pergunta. Este é, no fim, faz o genitivo, é isso? Faz o genitivo, exatamente. Nominativo, genitivo. Aqui são dois nominativos. Um é adjetivo e o outro é substantivo. Que em latim quer dizer, portanto, casa-igreja ou casa da igreja. Mas eu escrevi aqui, casa-igreja. Foi essa coisa dos genitivos. Eclésia. Exato. E depois nos noticiários dizem eclesiai. O AE é um ditongo e lê-se é. Basicamente isso. E até às vezes no alemão, no Beni, aqueles João nem nada. Mas, e portanto, nasce esta necessidade de haver um espaço e, portanto, há um grande paralelismo, por exemplo, entre a sinagoga dos Europos e a Domus Ecclesiae de Durouropos. Porque se percebe que as comunidades, mas vemos isso depois com a própria imagem quando lá chegamos. Ora, nós vivemos assim e vamos ter 2 anos fundamentais, e agora vamos começar a dar um avanço no tempo, 2 anos fundamentais, que é 313 e 380. 313 temos o Edito de Constantino, que é o chamado da tolerância. O que é que isto quer dizer? Há liberdade religiosa, isto é. E em 380, com Teodósio, o cristianismo passa a ser a religião do Império. Em 380. Está mal escrito, 380. Cristianismo é a religião do Império. 385. Como? São certos, 385. São. Este é Teodósio I. Ora, discute-se muito, eu não vou discutir isso aqui, se a conversão de Constantino foi verdadeira, se não foi verdadeira, não vamos entrar nessas coisas. Aquilo que nos interessa é que isto vai levar a que alguns dos espaços que existiam, que eram espaços conhecidos, reparem, os arquitetos são como vocês, o que é que têm na vossa memória, o que é que têm nos vossos, os edifícios que já fazem, os edifícios que já existem. Portanto, se aquilo funciona bem, é preciso perceber as funções que são necessárias e parte-se do que funciona bem para realizar as funções que se querem, valorizando as coisas, isto assim em termos muito prosaicos e muito terra a terra. Portanto, não é muito diferente do que acontece. Às vezes tem que ser. Claro que acho. Mas nisto está a criatividade, ou não é? Nisto está a criatividade. Ora, o que é que acontece? Constantino, de facto, e com a sua mãe Helena,
que faz que tem aquela coisa que é chamada invenção da Santa Cruz, isto é, descobre a cruz, com esta tolerância religiosa e depois com o cristianismo, religião do Império, que era sobretudo, os imperadores perceberam que isto também os ajudava a assegurar a unidade política e religiosa do Império. Portanto, reparem que eles também não são parvos, não é só uma questão religiosa. Ora, o que é que isto vai dar? Vai dar que há muita gente que de repente se converte ao cristianismo. E, portanto, aquelas assembleias caseiras que nós tínhamos em nossa casa, isto, reparem, vai dar origem, que o Padre Luís certamente já vos falou, irá falar, a todo um rever a disciplina dos sacramentos. Isto é, a disciplina dos sacramentos já não pode ser como era, tem que ser revista. Não é que não se celebre a mesma coisa, não é que seja o mesmo sacramento, não é que a essência, a matéria e a forma, mas tem que se rever porque já são multidões. E então, a partir daí, começam a aparecer aquilo que nós chamamos as basílicas, as igrejas de planta basilical e, sobretudo, que vamos ver alguns exemplos nos slides a seguir. De facto, é um momento de viragem no cristianismo, neste sentido sobretudo, da quantidade de pessoas que começam a aceder. Mesmo assim, outro grande momento é aquele que acontece no século VII, VIII, IX, e continuamos a dar saltos, com a conversão de Clovis, em que em França, o que é que acontece? O rei dos francos converte-se e converte-se o povo todo. E, portanto, a partir daí, a conversão de Clovis, século VIII, VII, IX. A conversão de Clovis, depois, a partir daí até, Padre Luís certamente vos fará isso, há muita gente que se converte até sem saber muito bem as razões da sua fé, e isso vai levar outra vez a repensar os sacramentos e a perceber que uma igreja com gente que depois não sabe o que é que anda lá a fazer neste sentido, que é preciso repensá-la e ver como é que isto se pode fazer. Temos momentos que depois, a partir deste período de Clovis, nós vamos entrar, e que poderemos fazer depois coincidir, sobretudo com aquela mudança que eu vos falei do ano 1000, em que vão começar a surgir as várias ordens e, no fundo, a dar origem a estas correntes de espiritualidade, que não só as comunidades são muito maiores, portanto é necessária toda a arquitetura e surge o gótico, como também a par, e lembram-se daquilo que eu vos disse, que nada disto está separado, a par temos toda a questão do domínio também da técnica, isto é, faziam-se igrejas românicas, por exemplo, no período medieval, porque havia determinadas questões técnicas que não se dominavam quando se descobre a questão de se conseguirem fazer os arcos botantes, do rasgar os vãos, dos arcos ogivais, etc. Tudo isso acaba por ser um domínio da técnica e das próprias tecnologias e materiais, e etc., que permite também outro tipo de construção. Por isso, é preciso ter consciência de que esta casa-igreja, que depois poderá ter matizes mais teológicos, mais espirituais, é uma casa-igreja onde aquilo que se celebra é sempre a mesma coisa. O mistério pascal de Cristo. É uma casa que é para acolher uma comunidade. Uma comunidade que é uma realidade sociologicamente identificável, movida por uma força do alto e que tem este novo tipo de vida que é, de facto, unido que transparece pela comunhão. Ora bem, antes de saltar para a Lumen Gentium, e entraremos já nela, dei-vos esta imagem. É uma imagem deste autor, é um autor francês. Há um outro polaco que também tem umas coisas parecidas e que nos faz ver o quê? Temos aqui o desenho da sinagoga. Reparem que na sinagoga vocês têm ao fundo o armário dos livros, onde estão os rolos sagrados, no sentido dos textos, e eram em rolos porque se poupava papel, era uma forma fácil de ler, portanto tem todos os aspectos. O tipo de papel não era papel, era pergaminho ou
ou papiro e, portanto, tinha esta facilidade. Portanto, reparem, e a sinagoga é sobretudo um lugar da assembleia. A própria palavra sinagoga quer dizer assembleia. Quando é que surgem as sinagogas, sobretudo? O grande incremento das sinagogas. Quando o povo é exilado. Reparem, quando o povo é enviado para o exílio, o povo quer continuar a rezar e não tem o templo. Há aquela grande dor de se lerem os primeiros livros do profeta Isaías, veem a grande dor do povo de Israel, porque está no exílio e não tem o seu templo. Mas se forem aos últimos capítulos, a partir aí do capítulo 60, do que costuma-se chamar o terceiro livro de Isaías, encontram a alegria, que é a alegria do povo que volta a Jerusalém. Portanto, este sentido da... Mas esta reunião da Assembleia, o que é que faz? Estuda, reza, trabalha, etc. Portanto, é de facto, reparem que é todo um espaço... e também era um trabalho de negócios, não é? Exatamente, também faz fazia... tudo lá. Exatamente, são judeus, pronto. Ao lado... Não, o povo é que era cheio dos judeus. Reparem que ao lado, qual é que é a celebração, o dia festivo dos judeus, é o Shabat. E como é que eles celebram? É uma refeição, que como o Sr. Padre disse, é uma refeição onde há várias bênçãos, há uma série de rituais próprios, cada um tem a sua... Por exemplo, na Páscoa é o filho mais pequenino que faz as perguntas, porque é que estamos nesta noite, porque é que, se virem, há uns livros que é o Haggadah de Pessah, que explica estas coisas todas, e que é muito bonito. Portanto, reparem que temos a sinagoga e a celebração. Reparem, como é que os cristãos celebram a Eucaristia? Uma refeição. Jesus, a última ceia, diz: fazei isto em memória de mim. O pão e o vinho, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e entrega, fazei isto em memória de mim. Reparem que é a celebração da Eucaristia nas casas. Ora, como vimos no texto que lemos de Troado de Paulo rapidamente, o que é que faziam? Liam as leituras, havia um comentário às leituras e depois a Eucaristia. E evoluímos já para as primeiras igrejas cristãs. Portanto, se repararem, as primeiras igrejas cristãs, paleocristãs, penso que a professora Filomena Limão terá mostrado, têm muito este tipo de estrutura. Uma estrutura em que, de facto, temos o altar no centro, o sítio onde se proclamam as leituras e alguém que conduz esta Assembleia. Porque, reparem, o cristianismo nunca foi acéfalo. Há depois muitas imagens que se tiram, Cristo, a cabeça, o corpo, o povo, mas é um corpo. Portanto, cada um de São Paulo tem, cada um é membro, somos membros uns dos outros, etc. Professor, desculpe, só inicialmente, porquê que há esta, um bocadinho voltar atrás, porquê que há esta celebração da Eucaristia, porquê que não é feita dentro da sinagoga? Por causa da ressurreição. O problema, o que é que se celebra na Eucaristia? O mistério pascal de Cristo. O mistério pascal de Cristo só se conclui com a ressurreição. Portanto, era impossível. Os judeus, o que é que reconhecem? Reconhecem que Cristo foi um profeta, mas não reconhecem, continuam à espera do Messias. Não aceitam que ele seja o Messias. Então, era impossível. Isso é assim, eu hoje não tenho tempo para fazer isto, nem neste curso tenho tempo. Mas, por exemplo, nos cursos que dou de Cristianismo e Cultura na Católica, faço normalmente isso. Mostro as objeções dos